Quando a gente acha que já viu de tudo, aparece mais um episódio incrível do Asa Criminal para mostrar para você que a imaginação não tem limites. Isso mesmo, no dia 27 de janeiro de 2021, a polícia de Tóquio recebeu um telefonema um tanto quanto inusitado, digamos assim, porque do outro lado da linha tinha uma auxiliar de serviços gerais falando que havia uma pessoa dentro de um freezer. Isso mesmo, como o próprio nome aqui do título deste vídeo já diz, é o caso em que foi encontrado uma pessoa dentro de um freezer. Eu vou lembrar você mais uma vez que devido à nossa plataforma chamada YouTube, eu preciso usar outros tipos de palavra para poder descrever o que aconteceu, então por isso presta bastante atenção nesse vídeo para você poder entender todo o contexto. E se eu não for claro em alguma coisa, já peço aqui que você... Peço desculpas para que você entenda. Meu nome é Edivon Fleury e esse aqui é o Asa Criminal. Vamos pro caso de hoje. Vem! Olá, pessoas do universo, pessoas da internet, tudo bem com você? Meu nome é Edivon Fleury, também conhecido como embaixador da China e também por muitos como o Forrest Gump da Ásia. Sim, eu mesmo, trazendo aqui mais um caso de cair o queixo da boca. E você já sabe, quem é figurinha carimbada aqui no canal já sabe, já tá aí ligado que esse é o primeiro quadro do YouTube Brasil a abordar casos envolvendo Ásia e asiáticos no geral. Na tarde do dia 27 de janeiro de 2021, uma auxiliar de serviços gerais foi chamado para um imóvel no qual ela teria que fazer ali uma faxina, porque a inquilina que morava lá estava desocupando. Então ela chegou lá, bateu lá na porta, se apresentou para a mulher e a mulher falou: olha, cuida de tudo aí dessa bagunça porque eu tô indo, ó. Tá aqui a chave, tchau, vou embora. A mulher falou com ela, se despediu e ela começou ali a limpar. Ela notou que havia alguma bagunça e alguns pertences pessoais havia se deixado para trás, até que quando ela chegou no quarto do apartamento, ela notou que havia um freezer. E ao abrir esse freezer, ela ficou espantada, porque ela reconheceu ali uma coisa que parecia uma cabeça. Então ela ligou ali para a polícia de Tóquio e foi mais ou menos assim: ó, é da polícia de Tóquio? Então, eu tô aqui limpando a casa de uma pessoa e eu acho que tem uma coisa um tanto quanto suspeita. Ela tem um freezer dentro do armário dela e esse freezer eu acho que tem uma pessoa. Eu acho que vocês precisam vir aqui porque eu acho que eu estou diante de um crime e não dá pra limpar aqui porque eu tô com medo. Tchau, simbora. Era por volta das 14 horas lá do dia 27 de janeiro e esse apartamento ele ficava localizado no distrito de Katsushika, lá em Tóquio, e o corpo era da mãe, era a mãe biológica de Yoshimo Iumi, de 48 anos de idade. E ela tinha saído do apartamento porque ela já tinha passado por cerca de um ano morando naquele apartamento sem pagar o aluguel. Então ela já morava ali, claro, antes, e ela ficou um ano sem pagar o aluguel. Então quando a auxiliar de serviços gerais chegou para limpar, dar ali uma arrumada na casa, depois dela ter sido desocupada, ela encontrou com a Iumi, com a Yoshimo, e a Yoshimo falou: olha, cuida aí do resto que eu tô indo, tchau. E foi embora. E foi aí que ela encontrou esse cenário aí na casa da na casa da Yoshimo. Essa história aconteceu em um apartamento localizado no distrito de Katsushika, lá em Tóquio. E o corpo era da mãe da filha da pessoa que foi acusada de ter cometido esse ato. No caso, a Yoshimo Iumi, de 48 anos de idade. Em alguns documentos eu encontrei escrito como Yomoto e outras como Iumi. Eu vou chamar aqui como Iumi, e aqui eu vou deixar um outro parêntese, que todas as fontes que eu usei para construir esse texto e para montar aqui o meu script foram de fontes em japonês, então eu tive que ter muita dificuldade para usar aí todo o meu japonês que eu aprendi no Google Tradutor, então eu organizei de forma lógica. Então se eu cometer aí algum erro foi devido à tradução que eu peguei aí do Google Tradutor, então já
já deixa aí justificado qualquer possível erro que eu possa vir cometer, né? E, infelizmente, todas as informações que eu tentei encontrar em inglês sobre esse caso eram informações muito simplistas, só dizendo o que tinha acontecido e sem muitos detalhes. Então, por isso que eu tive que ir lá na fonte, nos jornais em japonês, para poder entender como toda essa situação se aconteceu, né? Se desenrolou. É claro que quando a faxineira encontrou esse corpo dentro do freezer, foi de arrepiar o cabelo do sabugo do milho, gente. Sabe aqueles freezers que você encontra em frigoríficos, em açougues, que são aqueles freezers que abrem assim por cima? Então, era uma versão miniatura desse freezer que a própria Yoshino tinha comprado pela internet, e a medida desse freezer era de 70 centímetros de comprimento por 70 de largura e 50 de profundidade, e a área ali do armário era de 6 metros quadrados dentro do apartamento da Yoshino. E de acordo com informações da polícia, esse freezer ele foi montado muito parecido como se fosse ali uma mini banheira, né? O corpo ele foi deixado de forma ali sentado, uma posição sentadinha assim, como foi encontrado, e obviamente ele estava ali coberto por gelo, porque o freezer ficava sendo energizado, refrigerado 24 horas por dia. Quando o corpo foi enviado para médicos forenses, eles afirmaram que não havia nenhum trauma muito profundo que pudesse justificar a morte da vítima, e que já havia passado tanto tempo que aquele corpo já estava ali naquele estado que era impossível definir qual seria a causa da morte, o que levou aquele corpo a ter ficado daquele jeito. É claro que a filha, quando isso foi encontrado, ela sumiu, escafedeu-se do mundo, e a polícia começou aí uma busca para saber por onde andava a filha, a Yoshino, e para saber quem que era aquela mulher, porque até então eles não sabiam que aquela mulher, aquela senhora que aparentava ter 60 anos de idade, era a mãe da acusada. Por se tratar de um caso muito novo, aconteceu agora em janeiro desse ano, muitas peças ainda estão sendo montadas e muita gente ainda está sendo ouvida, porque tem muitas perguntas, muitas pontas soltas para saber por que a Yoshino fez isso com a própria mãe. Muitas questões ainda vão ser respondidas, então a gente precisa ficar aí atento no que a mídia, no que a imprensa japonesa vai soltar. Mas descobriram que o nome da mãe dela era Idi, e ela teria esse ano, em 2021, se ela estivesse viva, é claro, 71 anos. E ela era divorciada do marido. Naquele apartamento morava apenas ela e a filha, e o apartamento era alugado. A polícia foi até bem eficiente, porque ela foi encontrada 2 dias depois, a Yoshino, ela foi encontrada em um hotel lá em Chiba, e ela começou aí a dar alguns esclarecimentos, e algumas peças, algumas respostas puderam ser esclarecidas após a prisão preventiva da Yoshino, e ela explicou por que ela tinha feito isso, e pasmem, as respostas dela vão deixar você aí com os pelos, perdendo fé na humanidade, com os pelos tudo assim, uriçados para cima. Quando a Yoshino foi preso, ela disse, abre aspas, minha mãe está morta há quase 10 anos. Quando voltei para casa em 2012, descobri que o quarto da minha mãe estava extremamente silencioso. Quando entrei, ela estava deitada no chão, coberta de sangue e parecia morta. Depois de alguns dias, o cadáver apresentou alguns insetos, alguns fungos. Então coloquei no freezer que comprei online e escondi no armário. Eu queria continuar morando naquele lugar. Fecha aspas. Como a casa estava alugada no nome da mãe da Yoshino, ela queria esconder o corpo porque ela acreditou que, caso o corpo fosse descoberto, ela perderia o benefício de morar naquela casa. Mas calma lá, que isso foi apenas uma desculpa para Yoshino acobertar essa ação. Mas aí é claro que vão gerar algumas perguntas por vocês aí que estão assistindo, né? Mas aí ninguém notou o sumiço lá da mulher, a mulher morreu sumiu de uma hora para outra, foi substituída, foi abduzida, o que aconteceu? Então, os vizinhos não notaram nenhuma mudança, aparentemente, porque a Yoshino
quando ela interagia com alguns vizinhos e os vizinhos chegavam a perguntar o que aconteceu com a sua mãe, onde que anda a sua mãe, ela chegou a afirmar que ela tinha mandado a mãe para um asilo, para uma casa de repouso, e ela estava morando ali sozinha. Mas ainda fica esse questionamento, e o restante da família? Por que ninguém nunca foi atrás da mulher e procurou saber o que estava acontecendo na vida da Yoshino? Fica esse questionamento aí que a polícia até agora não soube responder, e quem sabe um dia a gente vai ter aí resposta para isso. Eu encontrei na internet o depoimento até de pessoas que estudaram com ela no ensino médio e descreveram a Yoshino como uma pessoa praticamente normal, livre de qualquer suspeita. Ela era super esforçada, dedicada e tinha ótimas notas na escola. A polícia descobriu também que a Yoshino estava desempregada há quase um ano e por isso que ela não pagava o aluguel da casa que estava alugado no nome da mãe dela. Ela trabalhava, o último emprego dela foi numa Soapland. Soapland é um nome inglesado, não sei se é assim que é o nome certo, uma palavra que é mistura de inglês com japonês, para um tipo de um estabelecimento, como se fosse uma casa de massagem, onde homens vão lá e eles são banhados por mulheres. Então ela trabalhava nessa parte, dando banho em homens, nesse tipo de estabelecimento para adultos. Aí você entendeu mais ou menos o que é esse tipo de estabelecimento. A polícia também chegou a encontrar um homem no qual ela mantinha ali um relacionamento, que foi provavelmente um namorado ou um ficante dela, e naquela época ela chegou a pedir cerca de 10 mil ienes, que é a moeda lá do Japão, para que ela enterrasse a mãe dela. Ela pediu porque ela falou pro cara que a mãe dela tinha falecido e ela precisaria desse dinheiro para fazer a parte fúnebre, né, os serviços, enfim. Só que o cara nunca chegou a emprestar esse dinheiro, a dar esse dinheiro para ela, e ela deixou por isso mesmo, deixou lá a mãe ali congelando. Ela já tá ali no freezer, então deixa ela por mais um tempo ali. Em outubro de 2020, ela foi notificada pelo próprio dono do apartamento que ela deveria deixar o local, porque ela já estava ali há alguns meses sem pagar o aluguel. Então, quando ela completou um ano de inadimplência e com uma dívida de 1,1 milhão de ienes, ela foi forçada pelo próprio dono a deixar o apartamento. E quando ela se viu aí sem rumo e sem ter para onde ir, ela pensou que vou jogar tudo pro alto e vou embora porque já não dá mais para manter essa mentira. Então foi aí que ela começou a dizer, né, o real motivo do porquê que ela escondeu a mãe dela. Então ela foi para um hotel em Chiba e ela tinha apenas 5 mil ienes no bolso. A gente sabe que aí isso não é muito dinheiro na moeda lá do Japão, e ela provavelmente não ia ter como sustentar isso por muito tempo. Ela já estava ali, já tinha entregado as cartas e ela já sabia que ela ia ser pega no pulo do gato por esse ato que ela tinha feito, ela ter ocultado o corpo da mãe. E ela disse, abre aspas, o motivo pelo qual deixei o apartamento com o freezer e que havia escondido o corpo da minha mãe por 10 anos era que eu estava desesperada por causa da minha vida pobre e esperava que a empresa de limpeza o descartasse sem perceber a existência do corpo. Então a ideia dela era que ela achou que a mulher da limpeza ela iria ver as coisas, né, pegar todas as tralhas que ela tinha deixado para trás, colocasse no lixo e fosse embora. Ela não imaginou que a mulher fosse abrir o freezer, e a mulher acabou abrindo o freezer e foi aí que ela foi pega no pulo do gato. Porém, a polícia, esse caso ainda não foi solucionado, ainda está sendo julgado, e a polícia trabalha com a seguinte hipótese que faz mais sentido, é que a Yoshino manteve essa mentira durante tanto tempo, por 10 anos, porque isso foi uma forma de ela conseguir continuar recebendo toda a aposentadoria da mãe dela por todo esse tempo. Então aí fica essa pergunta, o que foi que ela fez com esse dinheiro? Porque de fato ela ficou recebendo durante esses 10 anos a aposentadoria da mãe, e por algum motivo essa aposentadoria não foi não serviu, ela não usou essa aposentadoria, esse dinheiro, para pagar o próprio aluguel. O que foi que ela fez com esse dinheiro?
como o imóvel estava no nome da mãe, como a mãe era aposentada, ela usou isso para alugar o apartamento, e por ela ser aposentada, ela tinha um valor ali, um desconto diferenciado, diferente da Yoshino. No caso, se a Yoshino assumisse o valor do aluguel e fizesse um novo contrato, ela teria que pagar ali um aluguel muito maior, um valor maior, pelo fato de ela não ser aposentada do Estado, do INSS, pensionista, enfim. Eu queria encontrar ainda mais detalhes desse caso, mas como você pode perceber, foi bem difícil encontrar todas essas informações e organizar, então já deixa o seu like, já deixa sua curtida. Se você gostou desse vídeo, já espalha aí para geral e já convida as pessoas para vir conhecer o primeiro canal de casos frutais, bananais aqui do YouTube Brasil, que trata de coisas relacionadas à Ásia e os asiáticos, tá bom? E se você quiser ser uma pessoa mais bacanuda ainda, você compartilha esse vídeo e coloca a hashtag AsiaCriminal, que eu vou lá interagir no Twitter, no Instagram, enfim, na onde você colocar essa hashtag, me marca lá para eu ver e eu vou lá agradecer bastante. E se você quiser também ser membro aqui do canal, por apenas R$8 por mês, você pode virar membro e ajudar a fazer esse canal a ter uma qualidade aí, ó, gente, do universo espetacular daqui, ó. Então eu vejo você no próximo vídeo fazendo alguma coisa aqui do outro lado do mundo. E não esqueça, mexeu com o asiático, mexeu comigo.